Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar de Brasil hoje. E o assunto que eu quero tratar com vocês é um assunto importante que está ocorrendo no Senado, tá? Ele foi proposto pela população, não é algo proposto por algum parlamentar. Uma pessoa de nome Ilgner ADL, e eu vou trazer aqui ainda detalhes sobre isso. Ele propôs que se fizesse um plebiscito. E o que trata esse plebiscito? Da volta da monarquia. Para quem assiste o canal aqui, para quem me conhece, sabe que eu apoio essa ideia e eu vou dar alguns motivos para isso. Claro, o assunto principal não é esse, os motivos pelo qual eu acho que a monarquia deveria voltar. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, para trazer detalhes para vocês, tá? Então, o assunto é muito importante, eu peço a atenção de vocês, peço que fique até o final do vídeo para você entender. Nós tivemos um plebiscito em 1993, em que a monarquia foi derrotada, manteve-se o presidencialismo, com 66% dos votos. Mas era uma época totalmente diferente, a população não tinha acesso à informação, era só o que as redes de TV, a grande imprensa informava. Então é um assunto que vale muito a pena e por isso que eu peço que você compartilhe, que você curta, que você comente para engajar o vídeo, para que mais pessoas alcancem esse tipo de conhecimento, tá? Pessoal, um recadinho antes de ir para a notícia. Você que quer trabalhar de casa, quer trabalhar de qualquer parte do mundo, quer ter uma renda numa moeda forte, clica no primeiro link da descrição, porque é importantíssimo para você que quer mudar totalmente a sua vida, radicalmente. Se você, de repente, não quer fazer, você pode presentear o seu neto, seu filho, você pode presentear um amigo, ajudar a pessoa, dar conhecimento a ela, porque conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você nunca, ele vai com você para o túmulo, tá bem? Então, clica no link aí da descrição, entra lá no WhatsApp, tira todas as suas dúvidas e vamos para cima, gente, vamos mudar a nossa vida, tá bem? Vejam só, pessoal, como eu falei nos outros vídeos, estou um pouquinho de lado, que eu vou ficar fazendo vídeo nessa posição até que eu adquira outra câmera para colocar aqui em frente ao monitor, tá? Ele ficou de lado. Se eu colocar aqui, eu tenho que pôr a câmera muito alta e fica uma coisa meio desconfigurada. Então vejam só, vamos lá. Tá, até aqui, eu usei você tem diversas reportagens, mas eu usei a do UOL, tá? Brasil pode voltar a ter rei? O que está em jogo em proposta no Senado? A CDH, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, vai analisar uma proposta apoiada por 29 mil assinaturas. Uma proposta feita por uma pessoa do povo, não é um parlamentar, e que teve o apoio de 29 mil pessoas assinando. E olha que isso é difícil, eu já fiz algumas propostas lá no Senado e não consegui atingir. O máximo que eu atingi foi cerca de 6 mil assinaturas, tá? Então, é algo muito difícil. Você vê que é um assunto que o povo está apoiando amplamente. Não é fácil conseguir essas 29 mil assinaturas. Que pede um novo plebiscito para decidir se o Brasil deve voltar a ser uma monarquia. E eu acho que deve. Tem o meu apoio. Tá? O que aconteceu? A proposta será analisada pela CDH do Senado, presidida pela senadora Damares Alves. O projeto defende a substituição do presidencialismo por uma monarquia parlamentarista, em que um primeiro-ministro governaria e o monarca teria um papel simbólico, não, porque o tipo de monarquia que se quer aqui no Brasil, que se defende aqui no Brasil, é exatamente essa aqui. Ó. Eu vou até recomendar para vocês esse livro, vou colocar aqui para vocês verem aí, ó. O Poder Moderador de João de Scatemburgo, ele que era monarquista também, tá? Então, o tipo de monarquia que nós queremos é uma monarquia que o rei ele possa intervir no caso de crises institucionais, como as que vivemos hoje. Crise política, crise no judiciário, ele poderia ter intervido e resolvido isso à base da canetada rapidamente. Olha, o Congresso está um problema, está ingovernável. Ele dissolve o Congresso, convoca novas eleições. Resolveu o problema. Olha, os juízes estão saindo das suas atribuições e estão entrando nas atribuições de outros poderes. Ele simplesmente, com a sua caneta, destituiria todo o Supremo Tribunal Federal e colocaria 11 novos ministros lá indicados por ele. Então, são coisas que simplificariam a vida do brasileiro, traria estabilidade
institucional, estabilidade para que o investidor venha para o Brasil e fale, não, é um lugar estável, não vai ter mudanças drásticas. Para você ter uma ideia, se nós tivéssemos permanecido na monarquia, nós teríamos 6 governantes até hoje, de 1889 para cá. Então é uma coisa que traria uma estabilidade muito grande. E o investidor, ele quer estabilidade, ele procura por estabilidade, tá? Então vamos lá, vamos seguir. O projeto defende a substituição do presidencialismo por uma monarquia parlamentarista, em que um primeiro-ministro governaria e o monarca teria um papel simbólico. O texto não especifica quem ocuparia o trono se a mudança ocorresse, mas nós sabemos quem ocuparia, Dom Bertrand, hoje, tá? Mas caso a proposta avance, seja aprovada em várias instâncias, o Brasil poderia ser regido por um rei pela primeira vez desde 1889, tá? A monarquia teve problemas? Teve, como todo tipo de governo tem, até pela época em que ocorreu. Mas era um sistema muito mais estável, por exemplo, a inflação, a média da inflação foi de 1,5% em todo o período da monarquia. Então, são coisas que precisamos ponderar. É claro, você estudando na escola pública, a pessoa que não procura entender, não procura estudar fora do que o MEC propõe lá no ensino público, ela vai ter uma visão totalmente distorcida do período monárquico. Vai falar, mas tinha escravidão. Sim, tinha. Mas o próprio imperador era contra a escravidão. Ele pagava a alforria de muitos, tentou por vezes libertar os escravos. Então você tem que entender o contexto para ver que a monarquia não é um bicho de 7 cabeças, não é demonizada, ela foi demonizada pelo MEC no ensino republicano, trazendo, olha, era horrível, era terrível, e não, o Brasil era um país muito estável, os salários pagos na época eram salários altos. Para você ter ideia de um cálculo, e eu estou até entrando em outros detalhes que eu vou trazer em outro vídeo. Um economista, ele pegou o que dava para se comprar, quanto você comprava em ouro com o salário de um professor na época da monarquia. Convertendo-se para o real há cerca de 5, 6 anos atrás, um professor do ensino fundamental, ele ganharia cerca de R$ 8.000, mais ou menos, tá? Isso pegando o que ele podia comprar o peso em ouro naquela época, trazendo para o peso do ouro atual, o valor atual da grama do ouro, daria cerca de R$ 8.000 por mês. Para você ver que os salários naquela época, e você pegando os outros salários que se tem conhecimento, eram salários altos, uma média de 5 salários mínimos, tá? Então você veja que é totalmente diferente, e é totalmente o oposto daquilo que ensinam na escola para a gente quando é criança. O golpe republicano, que é o único golpe que teve no Brasil, é o golpe republicano, que está perdurando desde 1889, tá? Ele praticamente estragou o Brasil, a República não trouxe nada de bom para o Brasil. O projeto precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara, além de sancionado pelo presidente da República. Caso aprovada, a consulta popular poderia ocorrer junto às eleições de 2026. E eu espero do fundo do coração que ocorra, tá? Em 93, como eu falei, nós tivemos um plebiscito, 66% preferiram manter o presidencialismo. Claro, uma época diferente, acesso à informação totalmente diferente. Você era informado pela Rede Globo, basicamente, e outras grandes mídias, grandes jornais, como Folha de São Paulo, o Globo, algumas rádios grandes. Então você tinha uma mídia totalmente com um viés ideológico ali na época que informava o que ela queria. Não era a informação em si. Hoje não, você pode entrar na internet, pesquisar e falar, opa, não era assim. Poucas pessoas tiveram acesso a esse livro aqui, por exemplo. Poucas pessoas entendem a fundo o que é o poder moderador. E é como eu falei, o rei poderia resolver crises institucionais em 5 minutos.
Algo muito rápido e traria muita estabilidade. Teria estabilidade jurídica, estabilidade econômica, estabilidade política, sem contar outros diversos benefícios que eu vou trazer para vocês aí, tá? Derrotados, setores monarquistas questionaram o resultado, alegando a falta de instrução da população sobre o sistema monárquico e desequilíbrio da propaganda eleitoral que teria favorecido a República. Alguns também criticaram a escolha da data do plebiscito realizada no feriado de Tiradentes. Claro, uma grande influência aí, né? Considerado um símbolo na luta republicana no Brasil. Desde então, o tema continuou a ser debatido em círculos monarquistas, mas nunca voltou a ter respaldo político significativo, antes de agora. Eu espero do fundo do coração que isso seja aprovado, esse plebiscito seja aprovado. Seria uma mudança e tanto para o Brasil, tá? O professor de Direito Constitucional Lênio Streck, da Unicinos, diz que a oportunidade de mudança foi perdida. Isso é um professor, é a opinião dele, tá? Temos outros aqui, para vocês verem. Já o advogado constitucionalista Ilmar Muniz reconhece que o Congresso pode convocar um plebiscito, mas afirma que isso não seria suficiente para mudar o regime. A Constituição não impede a realização de um plebiscito, mas o resultado não teria força automática. Teria que ter, segundo ele, segundo a opinião dele, de jurista, tá? De advogado constitucionalista, teria que ter uma emenda constitucional e ainda assim, tá? Enfrentaria uma forte resistência do STF. É claro, você não vai arriscar perder o seu poder assim. De repente o rei chegar e te destituir. Entendeu? Não precisaria do Senado para destituir um ministro do STF. O rei faria isso. O professor Antônio Carlos de Freitas Júnior, da Fundação Santo André, diz que a Constituição não impede um novo plebiscito. A Constituição não veda expressamente a realização de um novo plebiscito, mas, para que ele tenha validade, seria necessária uma emenda constitucional que autorizasse a sua realização. É claro, se começar um apoio popular forte, os políticos não vão querer deixar de se eleger em uma outra eleição. Eles vão ter que fazer o que o povo quer. Até porque o poder emana do povo. A vontade popular tem que ser respeitada. E é justamente o Congresso que vai ter que fazer a vontade popular ser aceita. Para Streck, qualquer tentativa de mudar o regime exigiria a criação de uma nova Constituição. Maravilha! Crie-se uma nova Constituição. Ele afirma que não há possibilidade jurídica de implementar uma monarquia parlamentarista no Brasil no ordenamento atual. Muniz destaca que o maior desafio seria reorganizar toda a estrutura política e jurídica do país. Então vocês entendem por que os políticos e o pessoal do jurídico no Brasil têm medo de uma monarquia, não querem uma monarquia aqui no Brasil. É claro que vai enfrentar grandes barreiras, como vem enfrentando desde 1889, tá? Então eu vou trazer em próximos vídeos, não sei, não vou especificar uma data, mas eu vou trazer em próximos vídeos detalhes sobre isso. Eu já peço até perdão para vocês que passou um pouquinho do que a gente tinha determinado aqui, entre 10 e 12 minutos, tá? Vou me estender um pouquinho mais para que vocês entendam, porque o assunto é muito importante. A falta de um monarca legítimo reconhecido pelo Estado é outro problema apontado pelo advogado e professor da China Foreign Affairs University, Emanuel Pessoa. Segundo ele, há disputas na Casa Imperial. Não, a Casa Imperial ela é regida hoje por Dom Bertrand, tá? Quem teria direito ao trono, o que tornaria o processo ainda mais complexo. Seria extremamente complicado decidir quem seria o rei do Brasil. Além disso, a ideia de um poder moderador em que o rei pode intervir em crises institucionais, que é como eu falei, e é como está aqui nesse livro, que é difícil de achar aí na internet, tá? Você vai encontrar, eu vou até dar dicas aí, encontra muito em sebo. E o valor também não é tão acessível assim, é um pouquinho caro o livro, porque é um livro raro. Mas é que traz um conhecimento extremamente importante sobre o Brasil, tá? A ideia de um poder moderador é vista como
inconstitucional pela maioria dos especialistas, com essa Constituição atual. É claro que se houver a aprovação da monarquia, a volta da monarquia, terá uma nova Constituição. Inclusive, no promonarquia.org, você encontra lá o modelo de Constituição. Streck diz ainda que o poder moderador já foi superado pela história. Para ele, o conceito de um monarca acima dos demais poderes seria uma violação do princípio democrático e não se encaixaria no sistema atual, a tripartição de poderes. E é isso que a gente não quer. A gente quer que os poderes sejam independentes, mas que haja um poder moderador no caso de conflitos entre os poderes e no caso de crises institucionais. Essa é a ideia, esse é a essência da monarquia brasileira, de como era a monarquia brasileira. E você vê que Dom Pedro II tinha tantos poderes e pouco exerceu esses poderes, porque ele deixava a política se resolver. Eles realmente faziam política, tá? Agora, um detalhe muito importante que é colocado na proposta, que eu vou colocar aqui para vocês. Ó, quem abriu esse plebiscito foi o paulista identificado como Ilgner ADL, na ficha enviada ao Senado, no qual defende que a república presidencialista não se mostrou efetiva, tendo que gastar orçamentos que poderiam ser investidos no povo para comprar apoio no Senado e na Câmara. E vocês estão assistindo isso no dia a dia. Não tem como você negar que é isso. Gasta-se muito dinheiro comprando apoio lá dos deputados e senadores. E esse dinheiro poderia estar sendo usado para o povo. Em países como Espanha, Inglaterra, Dinamarca, o parlamentarismo monárquico tem se mostrado efetivo. Os índices de corrupção são baixos, os investimentos públicos são altos. Porque o partido eleito pelo povo tem mais autonomia para governar em um sistema parlamentarista, tá? É aquele sistema onde governa quem consegue formar a maioria ali, quem tem a maioria do Congresso, do Parlamento. Então é muito importante entender esse sistema, entender como funciona a monarquia, deixar de lado aquilo que você aprendeu na escola, que a maior parte são mentiras. Isso eu posso garantir para vocês. Para você ter uma ideia, o golpe republicano aconteceu por conta de uma mentira e por causa de ciúmes. Marechal Deodoro era apaixonada por uma senhora e preferiu ficar com o inimigo político dele. E disseram a ele que esse inimigo político dele, que eu não me recordo o nome agora, seria colocado como presidente do Conselho de Ministros, que seria um primeiro-ministro hoje. E ele não aceitou isso e depois o imperador Dom Pedro II. Então, a república já nasceu numa mentira. Não tem como dar certo. Além disso, Dom Pedro gozava de 90% de aprovação popular. Para você ter uma ideia de como foi trágico para o Brasil o golpe republicano. A primeira favela no Brasil surgiu depois do golpe republicano. Além disso, tem outros detalhes que eu vou trazer nos próximos vídeos, tá? Pessoal, qualquer dúvida, coloque nos comentários. Se você gostou, deixa nos comentários. Envia para os seus amigos, porque é muito importante esse assunto. Nas próximas semanas, eu vou continuar trazendo aqui, eu vou fazer um compilado, tá, de grandes detalhes da monarquia para que vocês entendam. Porque muita gente tem aquela ideia da monarquia absolutista e não era assim aqui no Brasil. Lá, claro que existe no mundo monarquias absolutistas, até hoje tem. Mas não era isso que acontecia no Brasil e não é isso que nós queremos, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.